Se todos os irmãos disserem que eles querem que eu vá. I said, Heavenly Father, I'll just take that for granted that you want me to go out to Phoenix. Eu disse, Pai Celestial, eu apenas tomarei aquilo como um sim, que isto que tu queres que eu vá até Phoenix. Well, then I waited several days. Bem, então esperei por vários dias. And I thought, now I better let him know right away because they've got to advertise it in the businessman's voice. E eu pensei, agora é melhor fazê-lo saber imediatamente, porque eles
eles têm que anunciar isto na voz dos homens de negócio. So after waiting a few days, then I called him up and he said, "Oh, Brother Branham, all the brethren want you to come out." Então, depois de esperar alguns dias, então eu lhe telefonei e ele disse: irmão Branham, todos os irmãos querem que você venha. So I said, just felt that little nudge, I should do it. Então eu disse: eu apenas senti aquela pequena cutucada que eu deveria ir. So this would be a grand opportunity. Então esta será uma grande oportunidade. Well, I thought I would come just a little early. Bem, eu pensei em chegar pouquinho mais cedo. And I wanted to go over in Mexico and get me a suitcase that I was badly needing it. E eu queria descer até o México e comprar uma mala para mim, que eu realmente estava necessitando. Someone give me the money Christmas time to get it, and I could get it for about half the price they get it here for, and about twice as good across the border. E alguém me deu dinheiro na época do Natal para comprá-la, e eu pude obtê-la mais ou menos pela metade do preço do que conseguiria por aqui, e 2 vezes melhor do outro lado da fronteira. I thought, well, I'll go down around Texas, so I'm going to allow myself about 3 extra days so I can shop out and get a good one. So, rest a little along the road. Eu pensei, bem, eu descerei ao redor do Texas, então eu darei para mim mesmo 3 dias extras para que eu possa fazer umas compras e comprar algo bom e descansar pouquinho pela estrada. And I was going to start on a Thursday. E eu ia começar em uma quinta-feira. We got all ready to start, and there come a blizzard across the country. E deixamos tudo preparado para irmos, e ali veio uma nevasca através da região. And they even blocked the highways everywhere, and the south was impassable altogether. E eles até mesmo bloquearam as rodovias, e o sul estava totalmente intransitável. And they wouldn't let us go through the north part, over 66. E eles não nos deixaram passar pela parte norte da 66. I waited 2 days, and finally they opened the road and said, "You can take your chance." Eu esperei por 2 dias e finalmente eles abriram as rodovias, disseram: você pode se arriscar. So I started off, I thought, well, it'll be nice weather. Então eu parti. Eu pensei, bem, será clima bom. I don't believe I was ever in a worse blizzard in all my life. Eu não creio ter passado por uma nevasca pior em toda a minha vida. Ice and jams and all along the road and everything. E gelo e congestionamentos por todo o caminho e tudo mais. Finally, one of the recording boys here, Brother McGuire, his car backslid on him coming out. Finalmente, dos rapazes da gravação aqui, irmão Maguire, seu carro caiu vindo sobre ele. E nós estávamos indo, e então estávamos tendo uma horrível... I think it just give out. I don't think it backslid, it just give out. See? Eu acho que apenas desprendeu. Eu não acho que caiu. Isto apenas se soltou, vem. And so he got an old generator and the thing wouldn't work right. He tried it again, wouldn't work right. Então ele tinha velho gerador e a coisa não funcionava direito. E ele tentou novamente, aquilo não funcionava direito. He put it in another shop, it wouldn't work right. E ele o colocou em outra loja. E ele não quis funcionar corretamente. He tried up to about 11 o'clock one night and still the thing. Ele tentou 3 até mais. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor esta noite. Querido Deus e eterno Pai celestial, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, para te louvar e para te adorar, Senhor, e bendizer o teu santo nome.
Que o Senhor possa, ó Pai, colocar cada um de nós em espírito de te adorar. Prepara os nossos ouvidos para a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Vamos louvar o Senhor. O hino está chegando a hora de partir, amém? Toda a igreja louvando ao Senhor. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá. E os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer, para sempre com Jesus iremos ter. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, olhando para Cristo, meu divino Salvador. Amém? Toda a igreja. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor, inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levando a minha cruz, por amor de ti.
Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, e que por mim naquele lenho triste padeceu, me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre irei seguindo, levando a minha cruz, por amor de ti. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, seu nome, sua glória, seu amor e seu poder me inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre irei seguindo, leve a minha cruz, por amor de ti. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos, amém? Vamos se colocar de pé, irmãos, para a gente lermos a escritura que foi anunciada. Terceira epístola de João, capítulo 1, único capítulo desse livro. Terceira João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15. Logo após a leitura da palavra, vamos orar em favor dos pedidos de oração. Continue orando em favor da irmã Abigail Oliveira, pede oração da igreja, continue orando em favor da irmã. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir o que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em esperança da igreja testificaram da tua caridade, as quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impedes que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever,
mas não quero escrever-te com tinta a pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te sauda. Sauda os amigos pelo seu nome. Obrigado, Senhor, pela leitura, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, vivificar essas palavras em nossos corações, Senhor, e que possamos a cada culto aprender mais e mais de Ti. E nós lembramos também neste momento em favor da irmã Abigail, ó Pai, que pede oração da Tua igreja, que o Senhor possa, ó Pai, vir de encontro a ela, ó Pai, neste momento. A oração da fé salvará o doente, a oração da fé tem muito em seus efeitos, ó Pai. Nós cremos no poder da cura, ó Pai, nós cremos no poder da Tua oração. A Tua palavra diz: colocareis a mão sobre o enfermo e ele será curado. Se é a cura que a Tua serva necessita, que ela possa ser curada, ó Pai, porque há um povo orando por ela agora, Senhor. Continua a nos ajudar, ó Pai, não só ela, mas a cada mão levantada nessa noite, que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus continue a nos abençoar, né? Então, como o irmão orou, continuando orando pela irmã Abigail, acho que volta de quê? De 10h30, 11 horas, a gente levou ela até a UPA e tomou medicamento e a gente estava pensando que fosse pneumonia, né? Foi descartado, mas o médico sugeriu que ficasse internado por 7 dias para fazer o tratamento. Ela se encontra muito fraca e debilitada. Mas ele disse que se não, dentro dos 7 dias não melhorar, vai para mais uns dias, né? Mas nós cremos que Deus pode dar alta para ela ainda hoje. Querendo Deus, ela está na vontade do Senhor. Nós continuamos orando. Então a gente ficou assim hoje, né? Sobre essa tensão de serviço, da reunião de amanhã, né? E alguns ligam e pedem endereço. E o pastor Elton nos ligou perguntando se eu recebia ele hoje. Eu disse: então vem, é bem-vindo e vai pregar para nós essa noite, né? Então, começando na sexta, né? Começamos agora na sexta e amanhã, se Deus quiser, a partir das 9h, creio que todos os pastores da regional devem estar presentes, com alguns obreiros. Alguns já confirmaram, né? A presença. E eu creio que vai ser uma bênção e à noite vão ter culto. Não me falaram que vão ficar não, né? Mas o convite foi para ficar. Mas eu creio que sim, eles devem ficar. Então, eu creio que deve começar às 18 horas. Pega lá o baixo. Às 18 horas o culto, porque eles devem retornar. Se algum quiser ficar para o domingo, é Ebenezer, né? E de repente alguns dizem: não, sabe, já estou aqui mesmo, faz tempo que eu não venho, né? Eu venho de longe. E vou ficar mais um dia, né? O pastor Farias veio, assistiu um culto e não, vou ficar para a ceia. E ficou para uma semana aí, né? Então é assim, é bom. E nós vamos agora fazer uma oração, consagrar, né? Todos os objetos da igreja consagrados para o serviço, para a obra do Senhor. Nós conseguimos comprar o baixo e nós vamos consagrar ele para o trabalho do Senhor, né? Nós podemos ficar de pé, se desejar, e ora juntos, né? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, a Ti damos graças, Senhor, mais uma vez, por estarmos neste lugar. Cremos que vamos ser ricamente abençoados através da Tua palavra, como sempre somos abençoados, Deus. Mas cada culto há uma expectativa. E agora, Pai, este instrumento tem chegado nas nossas mãos. Entre centenas e centenas, este foi eleito. Ele caiu nas nossas mãos
para o trabalho do Senhor. E nós pedimos a tua bênção e cremos que ele não sairá daqui enquanto estiver sob o nosso comando para tocar nada imundo, mas sim para nós louvar e glorificar ao Senhor. E este instrumento está consagrado para o serviço do Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Então, incline sua cabeça e sob o toque de somente crer, vamos receber o pastor Elton Mendes. O Senhor nos abençoe mais uma vez, né? Graças a Deus, satisfação estar aqui depois de alguns anos, né, Pastor Miro? Eu nem lembro que ano foi que eu vim aqui. Teve em Santa Bárbara, né? Eu pensei que eu viria mais vezes depois daquela vez. Mas Deus é que sabe todas as coisas, né? E aqui estamos nós, desta feita. Deus providenciou. Eu havia programado de pegar um ônibus lá hoje e chegar amanhã de manhã para a reunião. Aí depois, parece que Deus falou no meu coração, diz, não faça isso. Não ande em cima da hora. Vá com segurança para chegar a tempo para a reunião. E assim a gente obedece, né? Então eu saí ontem de lá e vim hoje, né? E cheguei até aqui. Quando eu falei para o pastor Miro que estava, se ele me recebesse, eu chegava aqui hoje. Ele disse, tem culto hoje também. Então tá bom, graças a Deus. E minha esposa envia a saudação dela para vocês, todas as irmãs. Não veio desta feita, mas da próxima vez eu creio que virá. Será no encontro, né? Então é isso. E a gente fica feliz, né? Cheguei aqui, vocês estão com a igreja muito bonita. Pastor Miro, muito trabalhador. Realmente vocês estão de parabéns, né? A igreja bonita, bem organizada. Isso é muito bom. Gosto de ver algo assim, né? Só não consigo fazer, mas eu gosto de ver. Estamos lá pelejando para construir um tabernáculo também. Um dia a gente chega, né? Trabalha uns dias, trabalha mais uns dias, E estava um pouco assim, a gente pensa, eu não digo preocupado, que eu não preocupo muito, né? Para ter um encontro lá também esse ano, mês de julho, e a construção ainda longe, né? Eu cheguei a pensar em falar com os pastores, né? Ver a opinião deles sobre isso, se eu passaria o encontro para outro pastor ou não.
E depois eu pensei, eu não vou falar nada com ninguém. Vamos trabalhar. Se o encontro foi marcado, vamos trabalhar e vai acontecer. Aí, estando em Goiânia, no último encontro, eu me sentei no banco, assim, perto do portão, coisa que eu nunca fiz na vida. Fiquei lá pensando em nada. O pastor Eracilde veio entrando e mexeu comigo, negócio de encontro, assim, e parece que ele estava... E eu disse, olha, se o senhor quiser fazer, por mim tudo bem, eu cedo a minha vez. E não é que ele pegou o encontro para ele. E aí ele, se eu posso orar até o final da semana, fique à vontade, comigo não tem. E depois ele me confirmou, olha, os irmãos em Minasul estão querendo muito encontro, já tem mais de 20 anos que eles não têm encontro lá. Então nós podemos fazer, vamos fazer. Então tá bom, né? Então é assim, eu não procurei marcar encontro e nem desmarcar. Então nós não vamos ter encontro lá em Colinas esse ano, né? Como alguns de vocês, eu creio que já estavam sabendo que teríamos um encontro lá, né? Não teremos esse ano. Aí ficou para o próximo ano, 2027, mesma data, mês de julho. E esse ano vai ser com o pastor Eracildes Cunde lá em Minasul. Minasul já é no Goiás. Na mesma data que seria em Colinas, 9 de julho também. Então as coisas de Deus acontecem assim. A gente precisa ficar rendidos, né? Rendidos ao Senhor, e às vezes a gente parece que é até um pouco irresponsável ou estranho. E eu vinha no ônibus e conversando com Deus e perguntando a Deus. Parece que eu estou passando pela fase da perguntação de novo, pastor Miro. Todo mundo passa pela fase da perguntação, né? Acho que aquela ali deve estar na fase da perguntação. Pergunta, 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 né? Mamãe, que é isso? E para que isso? E aquilo? E quando a gente chega a certa idade, a gente começa a perguntar as coisas para Deus. Não sei se o senhor passou por isso. Parece que tem uma fase que a gente pergunta mais. Logo que você passa dos 42 por aí, tem uma fase aí. É a fase em que o homem tem esse tipo de coisas, essa perguntação. Aí ele vai perguntar para o papai, né? Ô papai do céu, o que é isso? Para que isso? Como é que é isso? Tá certo isso? É assim mesmo? Eu deveria. Então eu vinha perguntando a Deus, né? Pelo caminho, né? Mas por que eu tenho que fazer essas viagens para cá? Para que isso? Tá certo? Tá errado? Mas eu não busquei, não corri atrás, as coisas vão acontecendo. Não tem jeito de eu parar, como é que eu faço? E você vem perguntando, perguntando. E eu nunca sei, eu era um homem muito decidido, muito resolvido, sabia tudo. De um tempo para cá, minha esposa diz, mas eu não te entendo mais. Você nunca sabe das coisas mais? Tudo que você te pergunta, não sei. Que dia que vai ser isso? Não sei. E como é que vai ser aquilo? Não sei. E como é que vai fazer com tal? Não sei. Mas eu não sei mais se eu posso confiar em ti. Porque antes era tudo definido. Agora tudo você não sabe e às vezes fala uma coisa e de repente já mudou já. E aí a gente começa a perguntar, o que está acontecendo comigo? Mas aí eu me lembrei do irmão Brana. O irmão Brana disse que a esposa dele chamava ele de ventania.
Era igual o vento, uma hora soprava para cá, outra hora soprava para lá. E ela disse, Billy, eu não te entendo. E ele, nem eu me entendo. Eu sei que eu vejo um avião passando e eu quero ir nele. O irmão Brando era assim, né? E o outro passa e eu quero ir nele, e eu quero ir naquele. Então o irmão Brana teve essas coisas, e a gente passa por essas coisas. E aí depois a única conclusão que a gente tira é que a gente está entregue na mão de Deus. E simplesmente as coisas vão acontecendo e assim. E eu penso que é a melhor coisa. Quando o homem não pode guiar-se a si mesmo. O irmão Brana critica um ditado popular onde as pessoas dizem assim, Deus ajuda quem se ajuda. E ele diz isto é um erro muito grande. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar-se a si mesmos. Deus não ajuda quem se ajuda. Deus ajuda aqueles a quem não podem ajudar-se a si mesmos. Então Deus guia aqueles que não podem guiar-se a si mesmos. Quando a gente pode, né? Então eu estou agradecido a Deus pela graça que Ele me tem dado. Eu tomei para mim uma escritura do apóstolo Paulo, que diz assim, dou graças a Deus que me tem confortado e me teve por fiel colocando-me no ministério. E a gente vai tomando essas escrituras. Outro dia eu estava dizendo na nossa congregação em Conceição do Araguaia que penso que todo cristão deveria ter esse tipo de experiência. Você vai tomando escrituras para si. Essa aqui é minha. Aí depois essa aqui também é minha. É claro que toda a Bíblia é, né? E você vai tomando a Bíblia para si, em partes, né? As primeiras escrituras que eu tomei para mim foi na minha juventude, em Eclesiastes. Tudo quanto te vier à mão para fazeres, faze conforme todas as tuas forças e de toda a tua alma. Eu disse, isso aqui é para mim. E eu peguei ela para mim. Depois eu li, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso aqui é para mim. Aí eu peguei para mim. E a gente vai pegando escrituras, né? E a gente vai nos armando com estas coisas. E elas nos ajudam tanto. Quando qualquer coisa vem, e eu me pergunto a respeito se eu devo ou não devo, aí eu lembro, tudo quanto te vier à mão para fazeres, faze-o. Pronto. Não questiona, faz. Veio na tua mão, Deus colocou na tua mão, faz. Agora não corre atrás, né? Não busque para si certas coisas. E a gente vai tomando essas escrituras assim, e olha, isso nos sustenta demais na vida. Vocês jovens, irmãos aqui, ajudam aqui o vosso pastor, vão tomando essas coisas, vocês vão precisar delas lá na frente. É como um alimento armazenado no fundo da alma, que tem horas que você vai passar por experiências que, se você não tiver essas coisas armazenadas, então você se vê em apuros. Olha, irmãos, eu sou assim mesmo, eu começo conversando assim. Cadê o relógio? Tem não? Espera aí.
eu fico olhando para ele. Não vai resolver muita coisa não, mas ele está aqui. Vamos ler a Bíblia? Vocês gostam de ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Filipenses, capítulo 1, o versículo é o 27. Já foi colocado aí, né? 27 até o 30. Que nos diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Bendito Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela Escritura, e pedimos que o Senhor nos ajude a extrair mais e mais nesta noite, de maneira que as nossas almas sejam ajudadas e rejubilem na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu cheguei a pensar assim que, quando eu encontrei essa escritura, o irmão foi perguntar qual a escritura e eu não tinha ainda. Eu estava procurando a escritura. E eu me deparei com essa, eu li, aí eu pensei, mas não é muita ousadia eu ler essa escritura assim, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Mas eu não encontrei outra, né? Mas assim, é que eu quero falar um pouco sobre encorajamento a prosseguir naquilo que já temos, naquilo que vocês já têm. E aí a escritura que eu encontrei foi essa. Então vocês não me tomem como um ousado, como se eu estivesse dizendo isso de mim mesmo aqui. Quer vá e vos veja, quer esteja ausente, né, ouça acerca de vós. Mas é isto aqui, ó. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E aí eu tenho algumas escrituras, eu quero ler aqui, eu vou ler aqui, eu não gosto de ler no celular, mas às vezes só corre, né, não tendo o livro, né. Eu quero ler aqui alguns parágrafos, talvez pode soar um pouco desconexo, mas que vocês recebam como algum conselho, se puder dizer assim. Eu quero ler primeiramente na mensagem: o que é necessário para vencer toda a incredulidade? O parágrafo é o 15, onde o profeta diz assim: primeiro, os apóstolos, profetas, ensinadores, evangelistas, pastores, aqueles 5 dons dados por Deus na igreja. Então, cada um de vocês que tem um pastor pio, tem um dom de Deus na igreja, na sua igreja. Um guia de ovelhas. Pastor significa um guia de ovelhas, para cuidar do rebanho, para lhes ensinar a palavra de Deus.
Deixe-me ler apenas essa parte do parágrafo. Então, se você tem um pastor pio, o irmão Branham está dizendo, você tem um dom de Deus na sua igreja, considere isto, nunca te esqueça disto, de que ele é um guia para cuidar do rebanho e para lhes ensinar a palavra de Deus. São coisas que estão na mensagem, apenas para serem lembradas. Às vezes nós temos que ser lembrados de certas coisas. Eu observo Paulo escrevendo a Timóteo, falando de diversos assuntos, e de repente, bem no meio, parece que ele para o que ele estava dizendo e escreve assim: lembra-te de que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Mas, estranho, Paulo mandar Timóteo, um obreiro, um pastor, Timóteo foi bispo lá, dizer para ele se lembrar disto. Olha, porque às vezes, o irmão Branham fala aqui numa mensagem, não sei se nós vamos ler isso, eu acho que está aqui, na mensagem a ele ouvir, no parágrafo 74. O irmão Branham fala assim, ouça o seu pastor. Ouça o seu pastor. E ele diz assim, veja, se o diabo não pode te segurar de ver a verdadeira coisa de Deus, ele te empurrará para o fim das profundezas e terminará com isto. Veja, se ele não puder te segurar, ele te empurra. E você sabe que um empurrão derruba, machuca. Certa vez eu era garoto, no colégio, e o colégio tinha uma calçada bem alta, assim, mais alta do que esse púlpito aqui, e eu estava lá bem tranquilo, assim, na hora do recreio, e um colega veio por trás e me deu um empurrão, e me jogou lá embaixo, eu me ralei os braços, tudo no cascalho. Então, um empurrão, né? O irmão Branham está dizendo, se o diabo não puder te segurar, ele te empurra para te fazer um fanático. Alguns ele consegue segurar para não ver a coisa, e outros ele empurra e faz dele um fanático. Você não tem que ser um fanático. Há muitos verdadeiros genuínos para se ter. Todos os céus pentecostais estão cheios disto. Porém, ouça ao seu pastor. Um bom homem é enviado de Deus, um mestre que se colocará de pé e lhe dirá exatamente o que fazer, porque ele mesmo foi ungido com o Espírito Santo. E observe a ele. Ele permanecerá franca e exatamente com a palavra. Exatamente o que a palavra diz, ele permanecerá exatamente com isto, e Deus abençoará aquela palavra. Não me importa onde ela esteja, Deus abençoará isto, porque Ele prometeu que o faria. Isto é certo, Ele ficará. E você permaneça correto com a palavra. E aquela palavra é vida. E cada vez que você recebe a palavra, você recebe vida. O apóstolo São Pedro diz assim que as pessoas ignoram que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. Agora, uma palavra que cria, será que ela não restaura também? Se ela pode criar do inexistente e trazer à existência, muito mais ela pode sustentar
restaurar, edificar. Muitas vezes você vem ao culto e às vezes você vai embora e diz assim: eu não entendi nada da pregação de hoje. Já aconteceu isso contigo? Não entendi nada. Mas sabe de uma coisa? Aquilo tem tanto efeito na tua vida como se você tivesse compreendido tudo. Porque é a palavra de Deus sendo pronunciada sobre você. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Quando Deus fala uma palavra, ela se cumpre. Se você entendeu ou não entendeu. O irmão Branham disse que nem o profeta Isaías entendeu quando ele disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Nem ele sabia o que ele estava falando. Mas aquilo se cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Claro que se cumpriu. Então a palavra de Deus, ela é vida. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus está sendo pronunciada sobre você. Ela está te edificando, ela está te curando, ela está te libertando, ela está te fazendo crescer. Você está sendo gerado de novo pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem tanto poder, e ela é vida. Quando você recebe a palavra, você recebe vida. Tome isto para o seu coração, diz o profeta. Tome isto para o seu coração e creia nisto como sua própria possessão. Muitas vezes a palavra de Deus está matando um espírito que você nem sabe que está em você, só esperando um momento para agir na sua vida e te matar, te destruir. Mas você vem e entra aqui e a palavra de Deus vai lá e mata aquilo. Estas coisas deveriam fazer os crentes querer estar na igreja todo dia para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus. Cada promessa é sua. Mas deixa eu passar isso para cá. Qual é a outra escritura que eu quero ler aqui? Eu quero tomar aqui o que o irmão Branham conta neste livro chamado Um Homem Enviado de Deus. Prestemos atenção nisto aqui, ó. Porque é isto. Creio que o Espírito está nos advertindo nesta noite a prosseguir naquilo que temos sido ensinados, naquilo que temos recebido, e não prestarmos atenção a outras coisas, a outras vozes. O irmão Branham diz assim: uma coisa que eu recordo muito bem de Arizona são as estradas do deserto. É o parágrafo 130, um homem enviado de Deus, primeira parte. Se a gente se separa em algum momento da estrada, pode se perder facilmente. Algumas vezes os turistas veem pequenas flores do deserto, olha só, florzinhas do deserto, e saem do caminho para colhê-las. Eles vão para o deserto e se perdem. Ele distancia para pegar uma, enquanto a caravana está indo. Não, vou sair aqui só para pegar essa. Ele pega aquela, ele enxerga a outra. Olha aquela outra. A outra ali, a outra aqui. E quando ele acorda, cadê? Cadê a caravana? Cadê o guia? E ele não sabe mais se nortear ali no deserto e ele fica perdido. O irmão Branham nos advertiu tanto
a não pararmos por nada, nem por um instante, nessa jornada que nós estamos caminhando. Para prestar atenção a nada que não seja proveniente da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Veja, eles vão para o deserto e se perdem, e algumas vezes morrem de sede. Assim é no caminho cristão. Deus tem um caminho, Ele fala desse caminho em Isaías 35, verso 8. Você sabe, né? É chamado o caminho da santidade. E sabe de uma coisa? Lá diz que naquele caminho nem os loucos erram, se apenas seguir. Nem os loucos erram, mas se sair do caminho, até os sábios se perdem. Muitas vezes, pequenos prazeres do mundo nos distanciam do caminho. Agora, irmãos, prazeres do mundo. Isso aqui não significa somente coisas pecaminosas. Há muitas coisas, são simplesmente prazeres. Prazeres. O prazer de ter muito dinheiro, o prazer de ter uma grande profissão, o prazer disto, o prazer de... Tem muitos prazeres que não são pecado, mas induzem ao pecado. O prazer de ser muito bonito, muito bonita, e por aí vai, né? O irmão Brana chega a dizer assim, olha, não são propriamente as coisas carnais que nos tirarão do arrebatamento, mas muitas vezes apenas coisas naturais podem nos tirar do caminho, nos deixar fora do arrebatamento. Coisas naturais da vida. Então devemos vigiar muito. Veja, aí perdemos nossa experiência com Deus. No deserto, quando a gente está perdido, algumas vezes aparecem miragens. Para aqueles que estão morrendo de sede, a miragem seria um rio ou lago. Ele olha e vê aquela coisa mais linda. Eles correm e se lançam dentro deles, só para se darem conta de que estão banhando na areia quente. Algumas vezes o diabo lhe mostra algo que ele diz ser muito bom. E isto é só miragem. É algo que não é real. Eu tenho o costume de dizer assim, seja o que for, faça a pergunta, isso contribui para o reino de Deus? Posso aplicar isso ao reino de Deus? Oh, eu desejo tal e tal, posso aplicar isso ao reino de Deus? Ah, eu tenho tal e tal oportunidade, posso aplicar isso ao reino de Deus? Eu quero uma casa nova. Essa casa pode ser usada para o reino de Deus? Eu quero uma roupa nova. Eu quero um chinelo novo. Seja o que for. Eu quero uma bicicleta velha. Eu posso glorificar a Deus com essa bicicleta velha? Assim deve ser a nossa vida. Assim foi a vida de Abraão, o pai da fé. A Bíblia diz que ele foi fortificado dando glória a Deus. Eu não creio que Abraão saía o tempo todo andando e dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e que isso é dar glória não, dar glória a Deus não. Mas é transferir para Deus a glória de todas as coisas. Ah, eu comprei uma bicicleta velha. Foi Deus que me deu.
E eu posso usar ela para ir para a igreja, eu posso usar ela para ir evangelizar, e dá a glória para Deus. Eu comprei um carro novo. Eu trabalhei muito, foi meu esforço, foi para isso que eu estudei, e o meu carro. Não, dá essa glória para Deus. Deus fez isto. Deus me deu sem eu merecer, e eu posso usar ele para o reino de Deus, para a glória de Deus. Eu penso que é isso. Mas deixa eu continuar aqui, onde é que eu parei? E se você, algumas vezes o diabo lhe mostra algo que ele diz ser muito bom, isso é só miragem, é algo que não é real. Se você o escuta, se encontrará amontoando tristezas sobre a sua cabeça. Esther? Menina, eu vim te achar. Fujona, tu fugiu pra cá, foi? Mas tá bem, né? Vamos voltar aqui. Se você escuta o diabo, se encontrará amontoando tristeza sobre a sua cabeça. Não lhe faça caso, querido amigo. Creia em Jesus, quem dá água viva para aqueles que estão famintos e sedentos. Faça isto. Agora eu quero ler no parágrafo, um homem enviado de Deus ainda. 238. Sabe por quê? Que nós devemos ser cuidadosos quanto a estas coisas. Porque, olha, nós vamos chegar ao fim do caminho. Nós vamos chegar ao fim da jornada, onde coisas pequeninas se tornarão de grande importância para nós. Meu Deus, outro dia eu estava pensando nisso. E se a gente pensasse nisso? O irmão Branham está contando da partida da sua esposa. Ela estava prestes a partir, e então ela falou para ele, perguntou se ele se lembrava de umas meias que ela tinha pedido ele para comprar. Vocês se lembram da história, né? Todos conhecem a história aí? Das meias que ela pediu o irmão Branham para comprar. E ela falou a marca certa, e o irmão Branham era muito rude, muito roceiro mesmo. Olha, nesse livro aqui, Um Homem Enviado de Deus, o escritor aqui diz que, quanto às coisas desta vida, o irmão Branham era muito ingênuo quanto às coisas desta vida. E ele era mesmo tão ingênuo que ele viu uma propaganda de um detergente, aonde despejava na água lá, enfiava os pratos lá dentro, tirava e pronto, já estava limpo. E aí ele comprou e disse, eu vou crescer agora para cima da minha esposa. Pode deixar que eu vou lavar os pratos. Aí foi lá e despejou o detergente na água, enfiou os pratos lá dentro. Demorou um pouquinho, foi lá, só tirou e botou no escorredor de prato, assim, não prestou atenção não. Quando a irmã foi lá, estava tudo o ovo grudado nos pratos que as crianças tinham comido, né? Sabe como é que fica? O irmão Branham pensou que era daquele jeito que estava na propaganda. Era ingênuo quanto às coisas desta vida, o irmão Branham era. E ele não sabia a diferença da meia, e ele foi repetindo o nome pelo caminho, e alguém falou com ele, e ele se embaraçou tudo, e chegou lá e quis dar uma de esperto. Qual que você quer? Qual que você tem? Eu tenho tal, é essa mesmo. Eu comprei duas pelo preço de uma que você compra. E ela não disse nada. Aí ele diz aqui assim, ela não me disse nada, porém notei que não estava muito satisfeita. Elas não conseguem esconder, né? Não consegue. Mas não disse nada.
Então, quando chegamos a Fort Wayne, era a viagem que eles iam, notei que voltou a comprar outras meias ali. Agora presta atenção no que o irmão Brando diz aqui, ó. Ela era suficiente dama para não me dizer que havia cometido um erro naquele instante. O irmão Brana estava indo numa viagem ministerial, ia pregar, ia numa campanha, e ele disse que a esposa dele era suficiente dama para nem dizer para ele naquele momento que ele havia cometido um erro. Ser esposa de ministro, ser filho de um ministro, saber destas coisas. Eu não posso tocar nesse assunto agora, não é hora. E assim por diante. Vocês moças aí que quer casar com obreiro? Quem é as moças aí que quer casar com obreiro? Ninguém? Hã? Pois deveriam querer. Sabiam disso? Deveriam querer. Os moços aqui são poucos, né? Não precisa nem perguntar se quer ser obreiro, já são, né? Na marra, mas é. Pois não deveria ser. O irmão Brana diz que o dever de uma mãe, ele diz que uma mãe tem uma missão sagrada, e que é criar os seus filhos para serem servos do Senhor, para trabalhar na obra de Deus. Mas na maioria das vezes as mães, meu Deus, eu não quero que meu filho seja pastor, eu não quero que meu filho seja obreiro. Outro dia a irmã disse para mim: ei, pastor, eu imagino que o coração de sua mãe já sofreu demais. Por quê, irmã? Ah, pastor, não é fácil não. Só de ver meu filho lá participando, eu já fico com o coração na mão, porque eu sei o tanto que é difícil e tal. Mas o irmão Brana disse que a coisa correta é esta. Nossos filhos devem ser criados para serem obreiros, obreiras, servos e servas do Senhor. Porque o irmão Brana disse que nós não fomos chamados para ficar à toa no reino de Deus, não. Deus não chama ninguém para ficar à toa. Nós somos chamados para trabalhar. O irmão Brana que falou isso. Então, se alguém diz assim: eu não tenho uma chamada. Não tem chamada para quê? Eu não tenho uma chamada para servir em nada. Então você não é chamado para o reino de Deus. Porque no reino de Deus não tem lugar para folgado, para gente à toa, né? Para ninguém ficar à toa. O irmão Brana falou isso, que nós somos chamados para trabalhar. Porque nós somos um exército para lutarmos contra o inimigo de Deus. Eu gosto de um hino aí de um cantor nordestino aí, que ele fala, que diz que é membro de banco, né? Ele diz que não, que membro de banco é prego e parafuso. É prego e parafuso que faz parte de banco. Mas deixa eu voltar aqui. Meu tempo está acabando ali. Mas eu quero chegar nisso aqui, ó. Porém, ela pensava nessas pequenas coisinhas na hora de sua partida. Vê o que é a hora final da vida? Tudo vem à tona. O que ela pensou? Talvez ela pensou assim: será que eu enganei meu marido? Eu fui falsa com ele em esconder. Por que eu fui comprar outra meia? Não expliquei. Deixei ele sem entender. Não falei no dia. Eu parei aqui, gente. Então, quantas coisas nós fazemos na vida, nossas atitudes, e às vezes você pensa que não é nada.
Mas naquele instante, tudo conta. Tudo é calculado, tudo é somado, tudo tem significado, tudo tem sentido. Por isso nós devemos realmente nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, não nos desvanecendo, mas perseverando. Outro parágrafo que eu quero ler. 337. Um homem enviado de Deus. Porque olha só o que o profeta diz aqui, ó. Aqui eu acho que não é o profeta, é o próprio escritor do livro. Tem lugares que é ele mesmo falando, outros lugares ele toma o que o irmão Brana falou. Mas isso é verdade. Ele diz assim: ainda quando não podemos ver anjos com nossos olhos naturais, sabemos pelas Escrituras que eles acompanham os filhos de Deus em todo o tempo. Acompanham os filhos de Deus em todo o tempo. Às vezes nós perdemos essa noção de que o anjo do Senhor está ao nosso redor. 337. Às vezes diz assim: o pastor não está perto. Cuidado aí que o pastor vem. Às vezes o pastor está perto, às vezes o pastor está longe. Mas o anjo do Senhor nunca está longe, sempre está perto. Sempre está perto. Tanto para guardar, tanto para proteger, tanto para livrar, como o Salmo 34 diz. O anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e os livra, como também para levar recado. Jesus disse assim: olha, tenha cuidado de como você trata as crianças e tal, porque os seus anjos sempre veem a face de Deus e leva o recado. Então esta consciência, veja, diz, acompanha os filhos de Deus. Se chegássemos a entender que ao nosso redor estão estes personagens celestiais, os quais velam nossa conduta e talvez nossos pensamentos, não há dúvida que isso teria um efeito tremendo em nossas vidas, se tivéssemos consciência disto. O Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Poderíamos citar um grande número de escrituras que têm a ver com o ministério terreno dos anjos, porém não seria necessário. Por que não vemos anjos mais a miúde? Aí o irmão Brana explica isso na mensagem Hebreus capítulo 6, terceira parte. É por causa do véu, é por causa da carne. A carne nos impede de ver os anjos. Ele diz: bem aí de pé ao redor de cada um, ao lado do seu assento. É a carne que nos impede, ela é o véu que nos vela. Por que não vemos anjos mais a miúde? Evidentemente necessitamos, agora preste atenção nisso, necessitamos da operação deste dom antes mencionado para capacitar nossas mentes. Qual é o dom mencionado? O dom que foi dado ao profeta. O dom da palavra revelada. Então a palavra nos traz isso, a palavra revelada nos traz isto, nos traz a consciência, nos leva para mais perto de Deus. É o que ele diz aqui, para capacitar nossas mentes a fim de penetrar além do véu e poder assim perceber estes refinados seres celestiais. Aí tem aqui a mensagem véu adentro. O que é que nos leva atrás do véu? O dom profético, revelador da palavra,
que nos ensina as profundezas do Espírito. Você quer entrar véu adentro? Viva esta mensagem. Coma esta mensagem, se alimente desta mensagem, porque este é o dom de Deus que nos prepara, nos capacita para entrar atrás do véu. Onde a âncora da alma se agarra. Paulo disse: segura e firme. Segura e firme. Deixa eu ver se tem mais um parágrafo aqui. Mas aí, olha aqui, ó. E então você pensa, entrar atrás do véu. E entrar atrás do véu? Deixa-me ver o que ele diz aqui no parágrafo 10. No parágrafo 10 ele diz assim, ó. É um dia maravilhoso da mensagem Véu Adentro. Estou certo de que sobre nossos olhos tem havido um véu, mesmo nos crentes, que não nos permite ver o que ocorre ao nosso redor. Que coisa! Não nos permite ver o que ocorre ao nosso redor. Nós ficamos tão ocupados vendo as coisas naturais da vida, os acontecimentos. O irmão Branham diz assim, vocês falam tanto de como o mundo tem se tornado tão mal, e isso, e aquilo mais. Mas vocês não estão vendo tanto que a igreja do Deus vivo está ficando poderosa também, não? Você não pode ver como Deus está realmente aperfeiçoando os seus escolhidos, impulsionando-os para aquela pontinha estreita da pirâmide. Muitas vezes nós não vemos. O irmão Branham estava consciente disso, mesmo nos crentes, que não nos permite ver o que ocorre ao nosso redor. E muitas vezes a pessoa guiada espiritualmente se torna tão mal entendida pelas pessoas do mundo. E muitas vezes, por quem não é do mundo, mas ainda está no mundo. Lembra que Jesus orou pelos discípulos, dizendo assim: Pai, eu não estou mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Por isso guarda-os na tua palavra. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Veja, mas esse dom que Deus nos tem enviado, que foi manifestado no profeta, de uma forma tão grande, aquilo não era só para o irmão Branham. Esta mensagem é para gerar isto em nós, e ir nos tirando do mundo, nos aprofundando no Espírito. E às vezes você se sente estranho. Você não entende você mesmo. E às vezes você se sente até com a dupla personalidade. É porque você está entre o natural e o sobrenatural. É porque você está atravessando da terra para o céu. Você está atravessando desta dimensão para outra. Parte de sua vida está aqui, parte já está do outro lado. Olha, e só está faltando realmente aquele empurrãozinho de Deus assim, ó, para nós atravessarmos de vez. Só está faltando aquela metamorfose
que transformará os nossos corpos para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus, e nós estaremos do outro lado. É um pouquinho só. Coloque a sua mente nisto. Coloque o seu coração nisto e veja se você não começa a ver isto. Nas coisas naturais é assim. Quando você coloca a sua visão numa coisa, você começa a ver aquela coisa. Uma vez, com a ajuda de um irmão que me ajudou, eu comprei um carro. Um Sandero, não sabia nem que carro era aquele, nunca tinha nem visto. Mas o irmão me ajudando lá, olha, pastor, esse carro aqui, tá? Pai, eu comprei o carro. Mas depois que eu comprei o carro, para todo lado que eu ia, eu via Sandero. É assim, então coloque, por isso que o irmão Brana fala, envolva a sua vida nisto. Coloque sua mente nisto, coloque seu coração nisto, e veja se você não começa a ver isto. Você começa a ver Deus em todas as coisas, ver Deus em todos os lugares. Você começa a ver céu ao seu redor. Mensagem véu adentro. Deixa eu ver aqui, qual é o parágrafo aqui para a gente terminar. Eu tenho aqui 148 ao 151, mas a gente não precisa ler tudo, vocês conhecem, é só para lembrar. Aí quando você entra atrás desse véu, ele diz, tem você estado alguma vez ante a presença de um homem ou mulher que tem se escondido das coisas do mundo? É realmente refrescante falar com eles. Eles se refrigeram a si mesmos. Têm começado a despertar a vida. Tem estado você num jardim de rosas de manhã cedo? Ou tem subido e descido a autopista aqui bem cedo, quando o orvalho tem caído sobre o chão? E tem sentido o cheiro das madressilvas e assim por diante, as alfarrobeiras floridas? É igual a um cristão que tem se escondido com Deus na quietude da noite ou em algum lugar. Ele sairá no próximo dia com o frescor, uma vida perfumada, um lugar agradável para estar. Alguém com quem você gosta de falar, alguém que pode te encorajar, alguém com quem você tem confiança. Um lugar onde você pode ter confiança. Você pode crer. Agora aqui, ó, 182 ao 186, para nós encerrarmos. Mas o homem que andou além daquilo, e entra quando o mundo está fechado, quando o véu cai ao seu redor, sob a proteção das asas do querubim, a grande glória da Shekinah, isso nunca enfraqueceu, isso nunca se apagou, e o homem que vive na presença de Deus sob o véu, vive na glória da Shekinah. Não me importa se surgem as tormentas ou as nuvens, ou a lua não brilhe, as estrelas não brilhem, quando se apagam os candeeiros, isso não importa. Ele está vivendo na glória de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Não se apagou a noite, ela não se apagou, é como uma luz mística, como uma luz de suave brilho, e o crente em repouso caminha dentro desse véu. A glória da Shekinah, onde a panela do maná estava, onde ele come diariamente, não se acaba. Oh, que coisa! Ele não tem nenhuma preocupação no mundo, tudo tem sido resolvido. Deus estava sobre ele, ouvindo sua oração e respondendo sua oração. Não somente isso, mas ele está vivendo bem na presença do Rei. Deus na glória. Cada vez que qualquer coisa começa a surgir assim, isto não pode alcançá-lo. Ele não ouvirá isto, ele não poderia. O lamento do mundo tem ficado lá fora. Se você alguma vez vem a Cristo, meu amigo, há um lugar onde o mundo esteja morto. Se seus filhos são desta forma, sua mãe daquela, seu pai daquela outra forma, ou seu pastor diz aquilo e o médico diz aquilo outro, você nem sequer ouve isto.
Você vive somente na glória da Shekinah, caminhando e vivendo ante a presença do Rei. Na sua alma, todo dia é dócil. Oh, que coisa! Tudo está bem, nada pode lhe fazer mal. Oh, que lugar é este a que a palavra do Senhor veio nos colocar, em que a mensagem que Deus nos enviou vem nos enfiar atrás deste véu, lugar maravilhosíssimo. E você não precisa preocupar, você não precisa saber muito, você não precisa conhecer muito, você só precisa tomar a palavra de Deus em sua vida como ela é e se portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Miro, pela sua confiança e paciência. Obrigado a vocês também por me ouvirem. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Deus continue abençoando o pastor Elton, né? Seu ministério, sua família. E só maio agora, né? E maio agora, né? Nosso encontro. Agora vai vir mais próximo, né? A viagem, né? Graças a Deus. Vamos ouvir só a oração que nós ouvimos? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.